A você ligado na TVI, estamos começando com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. E fatos relevantes do Brasil e do mundo você acompanha aqui no nosso noticiário. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei com você, hein? Deixando você muito bem informado, trazendo notícias dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos do dia de hoje, final do dia de ontem. É isso mesmo, aqui você fica muito bem informado. Eu quero iniciar, como sempre gosto de iniciar, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho da audiência diário. O nosso muito obrigado, o nosso forte abraço a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, o nosso eixo Itabuna e Ilhéus. E a você também, querido internauta, que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá bom? Inscreva-se já, aperte aí o botão de inscrição e logo em seguida o botão do sininho para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja no ar. A nossa programação, como eu sempre costumo dizer, é uma programação diversificada, com muito entretenimento, bem-estar, esporte e, logicamente, com muitas notícias, com muita informação para você, tá certo? Diariamente são 5 horas de noticiário aqui do Alto das Comunicações, deixando você muito bem informado do que acontece. Alto das Comunicações aqui na cidade de Itabuna, vale a pena dizer exatamente isso. E muita gente até pergunta, né, por que Alto das Comunicações? Exatamente por estarmos no alto aqui da cidade, logicamente, e por fazer parte de uma área onde diversas emissoras, tanto de rádio como de TV, estão localizadas, tá certo? Então daí, Alto das Comunicações é conhecido esse local aqui em Itabuna, tá certo? Lembrando, você também pode ficar muito bem informado através do nosso site www.tviplay.com.br, em uma parceria com o Jornal à Tarde. Nós temos lá diversas informações para vocês da Bahia, do Brasil e do mundo com essa parceria, o Jornal à Tarde, que nos livra aqui de qualquer adjetivo, de bom adjetivo. O Jornal à Tarde, que é um jornal aí conceituado não só no nosso estado, mas também em todo o nosso país, tá certo? Lembrando, por lá também você acompanha a programação através do Player, está disponível a nossa programação ao vivo e você pode também acompanhar por lá. Se você preferir, pode baixar já o nosso aplicativo, está aparecendo aqui agora na sua tela o nosso QR Code. Aponte a tela do seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui e baixe o nosso aplicativo. Você fica muito bem informado também por lá. No Instagram, o nosso perfil é o @TVIPlayOficial. Muitas informações também por lá, vídeos de acontecimentos momentâneos, do momento, da hora. Você acompanha lá no nosso Instagram, bem como também bastidores aqui da nossa TV, tá certo? Vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025, tá certo? Itabuna, infelizmente, continua na onda de violência. Isso mesmo. Aconteceu aí um outro confronto naquela região do bairro Maria Pinheiro, de ontem para hoje, sendo que um homem acabou tombando morto, hein? Isso mesmo, um homem acabou tombando morto no confronto ontem à noite, ali no local, na localidade conhecida como Baixa Fria, no bairro Maria Pinheiro, e este homem já foi identificado aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês a identificação deste homem, que até algumas horas do início do dia não havia sido identificado, não havia sido então divulgado o nome deste homem, mas agora nós já temos a identificação e mais detalhes você acompanhará daqui a pouco aqui no nosso TVI News sobre esta noite de confrontos aqui em Itabuna, mais precisamente no bairro Maria Pinheiro, viu, gente? Infelizmente, a onda de violência volta a crescer aqui na cidade de Itabuna e precisamos de uma ação urgente. A polícia tem feito o papel dela, mas nós sabemos que outras ações, e eu digo de quem deve agir, né? O governo, o governador, enfim, precisa agir urgentemente. Infelizmente, esse não é um caso isolado aqui em Itabuna. Ilhéus, outras cidades aqui da região também têm sofrido com essa onda da violência.
polícia, bem como também a nossa capital, que volta e meia trazemos aqui essas informações, tá certo? Vamos dar continuidade aqui, né? Daqui a pouco então vamos falar sobre este assunto, mas também hoje no nosso programa vamos falar sobre um estudo que aponta aí que o consumo moderado de café pode retardar o envelhecimento, né? O consumo moderado, viu, Cássio? O consumo moderado, não é o consumo demais. Vamos beber aí uma taça não, como é que dá o nome ali? Que o pessoal chama, os antigos chamam de quente frio, né? Mas tem um nome específico para esse recipiente, me esqueci aqui agora, né? Não é o bule ainda, não é o bule, Cássio, é um outro, o grande, né? Enfim, eu acredito que você que está em casa está lembrando aí, me fugiu aqui o nome, mas o antigo quente frio aqui que o pessoal chama, os mais antigos, não adianta tomar esse vaso todo aí do café. É o consumo moderado, segundo esse estudo, pode então ajudar aí a retardar o envelhecimento, ou seja, você ficar mais novo assim como eu. Olha como eu estou aqui. Isso aí, dessa forma, viu, Cássio? Brincadeiras à parte, vamos seguindo. Hoje ainda vamos falar sobre esse confronto no Maria Pinheiro, como eu disse, né, com suspeito morto aqui. Esse confronto com a polícia e criminosos ali na localidade da Baixa Fria, viu, gente? Daqui a pouco. Vamos falar também sobre um homem que foi baleado dentro da própria casa, no bairro Califórnia, aqui em Itabuna. Ele diz ter sido alvo por engano, hein? Olha a que ponto chegamos, viu, gente? Muito cuidado, vocês gostam de ficar aí pelas ruas. Logicamente, quem não gosta de liberdade, quem não gosta de sair, de respirar um ar, todo mundo gosta, né? Mas se tratando da questão de segurança, se tratando da questão, infelizmente, da crescente da violência em nosso município, se faz necessário se resguardar, né? É isso mesmo, se resguardar, porque ontem à noite também um homem acabou sendo atingido aqui no bairro da Califórnia, um dos bairros mais populares aqui de Itabuna, hein? Mais populares e mais populosos aqui de Itabuna. Volto a dizer, este homem, ele afirma ter sido alvo por engano, viu, gente? A polícia, logicamente, fará a investigação e trará aí a informação se de fato foi morto por engano ou não, tá certo? Olha, algo inusitado aconteceu porque um homem acabou mordendo um animal silvestre. Que animal silvestre é esse? Um açucuri, gente, para se livrar de um ataque em Mococa. É isso mesmo, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Isso lá em Mococa, um homem, né, acabou... Mococa, para quem não sabe, é uma cidade do interior de São Paulo, viu, gente? Um homem, ele acabou mordendo um açucuri, que é uma cobra venenosa, todo mundo sabe, para se livrar, segundo ele, de um ataque, confronto do humano com o animal silvestre. Daqui a pouco, então, mais informações sobre esta situação, hein? Olha, o levantamento do IBGE mostra que mais da metade dos baianos trabalham na informalidade. Isso mesmo, o IBGE aponta aí que mais da metade dos baianos e baianas trabalham na informalidade. Daqui a pouco esses dados melhorados aqui para você saber de fato o que diz o IBGE nessa pesquisa, tá certo? Olha, nós vamos falar também sobre uma imersão com compradores internacionais de cacau. Mostra aí o potencial da produção aqui no nosso sul da Bahia, hein? Uma imersão que aconteceu na última semana, mostra esse potencial do mercado de cacau aqui no nosso sul da Bahia, que volta a crescer. Essa é uma boa notícia. Já lá na cidade de Quaraci, a prefeitura então antecipa a festa de 73 anos de emancipação do município para o próximo dia 7 de dezembro. 7 é agora no sábado, não é isso? Dia 7 7 é um domingo, é isso, 7 é o domingo, né, onde então o município estará comemorando aí e unirá então celebração à final do Intermunicipal, tá certo? Final do Intermunicipal acontecerá por lá e também a celebração dos 73 anos do município de Quaraci. Já aqui em Itabuna, falando de esporte, campeonato Interbairros define aí a ordem dos jogos das semifinais deste domingo. Daqui a pouco informações mais sobre este assunto também por aqui, tá bom? Estas e muito mais informações vocês acompanham a partir de agora aqui no nosso TVI News, segunda edição. Eu vou a um rápido intervalo e volto já já, não é certo?
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você que gosta, logicamente, de ficar informado dos acontecimentos aqui da nossa região sul da Bahia, bem como também das demais regiões do nosso estado. Eu quero aqui abraçar a você que nos acompanha diariamente, e eu fico muito feliz quando os amigos mandam, às vezes, foto aqui, né, que está acompanhando o nosso programa. Enfim, é um grande abraço aqui agora para toda a família Cardoso. Isso mesmo, o nosso amigo ex-vereador de Itabuna, Israel Cardoso. Olha, já ia trocando até o nome do Israel, hein? Israel Cardoso e toda a sua família, o seu pai, o Cardoso, né? A sua mãe, a Neide, e também os seus irmãos que sempre nos acompanham, o Misael, tá certo? Todos aí nesta família maravilhosa que sempre acompanha aqui a tela da TVI. Um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Vamos seguir aqui com as notícias. Infelizmente, ontem continuou-se aqui a onda de violência aqui no nosso município de Itabuna, tá certo? Foi registrado, então, troca de tiros lá no bairro Maria Pinheiro, e o homem acabou tombando morto por lá, hein? O homem acabou tombando morto por lá. Este homem já foi identificado e nós vamos trazer a identificação deste homem. Este homem foi identificado após aí o trabalho da polícia, né? O Departamento de Polícia Técnica, então, acabou identificando este homem que morreu após o confronto com a Polícia Militar, isto na madrugada desta quarta-feira aqui em Itabuna, na localidade, como eu disse já aqui, né, conhecida como Baixa Fria. Foi exatamente o local onde esse jovem, vocês vão ver imagens dele daqui a pouco aí, acabou tombando morto nesse confronto, tá certo? Ele foi identificado como Daniel Araújo dos Santos, mais conhecido lá na região do bairro como Tripa, viu, gente? Figura aí já conhecida no meio do crime. É isso, segundo a própria polícia, o chamado Tripa, que na verdade é o Daniel Araújo dos Santos, esse foi o homem que acabou tombando morto na madrugada de ontem para hoje, lá na Baixa Fria, bairro Maria Pinheiro. Segundo informações da PM, uma guarnição realizava então rondas pela região aí, quando então foi surpreendida por disparos efetuados pelos suspeitos ali naquela região. Os policiais então revidaram e o Daniel acabou sendo baleado. Ele chegou a ser socorrido pela própria guarnição e foi encaminhado ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas acabou não resistindo aos ferimentos, hein? Durante a ação, os policiais acabaram apreenderam com o suspeito uma pistola calibre 9mm carregada com 10 munições, além também de um celular e 2 porções de maconha, viu, gente? Nós temos a imagem aí, viu, Cássio, do que foi apreendido com o Daniel, que veio tombando morto, que acabou tombando morto. E aí você coloca aí na tela, por gentileza, para que o nosso telespectador possa acompanhar, né, de fato, o confronto aí desse cidadão, né? Ele foi então reconhecido aí, identificado como Daniel, volto a dizer, Daniel Araújo dos Santos, tá certo? Este homem acabou morrendo no confronto, volto a dizer, contra a polícia, né? A polícia, segundo informações, realizava ali uma ronda de rotina, né? Como de praxe, quando foi recebida a tiros. Lembrando que durante o tiroteio, um dos indivíduos baleados, ele aparentava ter cerca de 25 anos, né? O Daniel, até então não foi confirmado se ele tinha 25 anos, agora sim, olha aí, você vê as imagens do que foi apreendido com o vulgo Tripa, né? O Daniel, é exatamente esta arma aí, essa pistola 9mm, segundo informações municiadas, com 10 cápsulas não deflagradas, este celular e também
algumas trouxas de maconha, como você pode ver aí nesta imagem. Lembrando que esta localidade, ali no Maria Pinheiro, a Baixa Fria, tem sido palco de intensos confrontos nos últimos dias, viu, gente? Moradores, inclusive, relatam aí que entre a madrugada de sábado e a manhã do dia de ontem, houve sucessivas trocas de tiro, ou seja, de sábado para cá, eles não tiveram mais paz por lá, nessa região ali da Baixa Fria, e vale a pena dizer, localidade que mora gente de bem, que mora famílias de bem por ali também. Porque tem muita gente, tem muito bacana por aí, que acaba colocando todo mundo na mesma, no mesmo, vamos usar aqui o linguajar popular, né? Todo mundo no mesmo saco, como se fosse farinha do mesmo saco, e não é. E não é. A maioria, eu ouso até dizer aqui, dos moradores ali do Baixa Fria, são cidadãos de bem, são pais e mães de família que levantam cedo e chegam tarde para sustentar as suas famílias. Infelizmente, alguns criminosos acabam se infiltrando ali no meio, né? E o bairro, a localidade acaba recebendo fama de violento, enfim, né? Mas o fato é, esses moradores aí já não aguentam mais. Desde sábado, de sábado para cá, são intensas trocas de tiros, segundo informações. Você vê aí agora a imagem desse jovem que foi então identificado. Eu estou falando do Daniel Araújo dos Santos. Ele é conhecido lá na região como Tripa e já um velho conhecido da polícia, viu? Um velho conhecido da polícia também do mundo do crime. Esse jovem acabou tombando morto. É o que eu tenho dito sempre aqui. Infelizmente, os nossos jovens têm morrido e cedo. Né, tem morrido cedo. Por quê? Porque muitas vezes não ouvem conselho, estão na ilusão, e esse é o resultado, infelizmente, aí, que tem acontecido com os nossos jovens, hein? Lembrando mais uma vez, ele acabou tomando morto na madrugada do dia de hoje, confronto com a polícia militar. Os policiais deram o socorro necessário, encaminharam então aí o Daniel até a emergência do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas o mesmo acabou não resistindo aos ferimentos, hein? Lembrando que a população de lá da Baixa Fria, bairro Maria Pinheiro, vive sob um forte clima de medo, viu? É tiro a qualquer hora, sem aviso. As crianças e todos nós ficamos apavorados, disse aí um morador aqui para nossa reportagem, né? Nós estamos apavorados, é tiro a todo momento, né? Nós não sabemos mais, de fato, o que fazer, relatou aí um morador lá do bairro Maria Pinheiro, região da Baixa Fria. Lembrando que a polícia segue realizando, viu, gente, ações ali na região, na tentativa de conter a onda de violência e devolver, então, a sensação de segurança aos moradores, devolver paz para os moradores ali do bairro Maria Pinheiro, área da Baixa Fria, né? São moradores trabalhadores, como eu disse agora há pouco, e que precisam sim, né, ser respeitados, precisam ter o seu momento de paz, né? Precisam ter o seu momento de paz. Falando ainda sobre essa questão da violência aqui em Itabuna, de ontem para hoje também, nós tivemos aí um homem que acabou sendo baleado, desta vez em outra região. Foi baleado na região ali do bairro Califórnia, tá certo? Um dos bairros mais populares e populosos aqui de Itabuna. Este homem, então, foi baleado dentro de casa e, segundo informações, o próprio disse que foi baleado por engano, que ele não deve não, foi baleado por engano. O fato é, este homem identificado como o Wallace Cruz Amaral, de 35 anos, foi então baleado no início da madrugada também do dia de hoje, viu, gente? Como eu disse, dentro da própria residência, no bairro Califórnia. Ele foi então socorrido por uma equipe do SAMU, tá certo? Que realizou aí os primeiros atendimentos e ainda lá no local onde o mesmo foi baleado. Em seguida, então, encaminhou aí esse cidadão, o Wallace da Cruz Amaral, de 35 anos, para a emergência do Hospital de Base, o Luiz Eduardo Magalhães, onde ele segue em atendimento médico, sob cuidados médicos, hein? De acordo com as informações aí apuradas, o Wallace foi então atingido por disparo de arma de fogo, sendo um disparo no pescoço e outro na região cervical, viu? Áreas vitais, né? Áreas importantes. Infelizmente, esse homem acabou recebendo esses disparos e
ficou fortemente ferido, hein? Apesar aí da gravidade dos ferimentos, o Wallace permanece então consciente e até o momento não corre risco de morrer. É o que diz as autoridades médicas por lá, tá certo, gente? Já no hospital, você vê aí a imagem do atendimento, do momento do atendimento lá do Wallace. No hospital, a vítima então relatou que estava em casa. Veja aí o que ele narrou então, hein? Ele relatou que estava em casa, mantendo relações com sua companheira. Olha aí, quando a residência foi invadida por homens armados que abriram fogo contra ele. Que absurdo, gente. Ele estava em um momento íntimo ali com sua esposa. O próprio mesmo acabou dizendo, olha, eu estava ali no momento íntimo com minha esposa. Quando, de repente, os criminosos adentraram a minha casa, invadiram a minha casa. Há pouco tempo atrás, a pessoa dentro de casa era sensação de segurança. Não havia esses relatos aí de invasão de domicílio. Mas, infelizmente, esta tem sido uma prática constante dos criminosos, não só aqui em Itabuna, mas nas diversos municípios aí que nós narramos por aqui. O cidadão estava ali, volta a dizer, com a sua esposa, em um momento íntimo, quando então teve a sua residência invadida. Esse é o relato do próprio Wallace, viu, gente? Teve aí a sua casa invadida por esses homens armados que abriram fogo contra o próprio. Então, para escapar, o Wallace disse que precisou pular uma janela e correr completamente despido para fugir dos tiros. Que cena terrível, hein? Que cena terrível. Ainda segundo o relato aí da própria vítima, os disparos não seriam destinados a ele, mas sim a um irmão, ou seja, o irmão do Wallace, é isso, né, produção? Ele mesmo afirmou aí ser irmão de um homem conhecido como Gabrielzinho, viu, gente? Figura ligada ao crime ali na região do bairro Califórnia. Isso são informações do próprio Wallace, né? Que deixou aí públicas essas informações, tá certo? Ele disse o seguinte, abre aspas aí para a fala dele, do Wallace. Agora que a guerra vai virar mesmo, eles atiraram no irmão do Gabrielzinho, né? Ele teria, então, declarado isso aí. É o que está escrito aqui, né? E é o que nós não queremos, de fato. Itabuna não pode mais viver dessa forma, viu? Atenção aí, Secretaria de Segurança Pública. Informações apontam aí também que o Wallace é usuário de drogas e possui passagens anteriores pela polícia. É o que aponta aí a ficha dele na própria polícia. Lembrando que a Polícia Civil deve então investigar o caso para identificar os responsáveis pela invasão e também tentativa de homicídio na casa deste homem que você vê aí recebendo atendimento médico, né? Pode retirar a imagem dele aí, Cássio, por gentileza, né? Não queremos expor as pessoas assim, mas o fato é, vem para mim aqui, por gentileza, o fato é, a madrugada do dia de hoje, Itabuna, tiroteio em diversas localidades, bairro Maria Pinheiro e Califórnia também. Recapitulando aqui para vocês, no bairro Maria Pinheiro, a polícia estava fazendo a ronda de rotina quando criminosos atiraram contra a guarnição. Então, os policiais revidaram. Um homem acabou tombando morto. Hoje já identificado, um jovem conhecido como Daniel Araújo, acabou tombando morto, vulgo Tripa, lá da região do bairro Maria Pinheiro, Baixa Fria. Já na outra zona aqui da cidade, né? Para quem sabe, quem conhece Itabuna, cortada pelo Rio Cachoeira, do outro lado do Rio Cachoeira, bairro Califórnia, na madrugada, um cidadão identificado como o Wallace, de 35 anos, e aí, segundo relatos do próprio, ele estaria na sua residência com sua esposa, deitado em um momento íntimo ali, quando então homens armados entraram e atiraram contra o mesmo. O mesmo saiu pela janela, fugindo dos disparos, e diz que esses disparos não seriam para ele, e sim para o seu irmão, que ele admite ter ligação com o crime. Enfim, tá aí esses fatos,
estamos trazendo aqui para vocês e a polícia fará, logicamente, todos os levantamentos, hein? Noite movimentada aí na urgência e emergência do hospital Luiz Eduardo Magalhães, nosso hospital de base aqui em Itabuna, devido a esses acontecimentos. Só temos a pedir a Deus e as autoridades aí que Itabuna não volte a viver da forma como acontecia aqui há 5 anos atrás, que praticamente todos os dias eram pessoas mortas, eram confrontos, né? Era uma violência terrível. Um matava, o outro ia lá tentar se vingar e matava, enfim, e a população no meio desse fogo cruzado. É preciso tomar uma atitude, né? A Secretaria de Segurança Pública, no sentido dos investimentos, do aumento do efetivo. Eu sempre gosto de trazer esse dado aqui, porque é um dado real. É um dado real, né? Segundo o levantamento do jornal O Globo, recente, cerca de 17 mil é o número de déficit relacionado à quantidade de soldados que deveriam estar na rua aqui no nosso estado da Bahia. Ou seja, nós temos 17 mil soldados e soldadas, né? Não sei se existe essa palavra, viu, Cássio? É soldado também, né? Soldado PEFEM. É isso. Que deveriam estar nas ruas, mas não estão. Por quê? Porque não foi feito concurso para esse pessoal, né? Então, atenção, Secretaria de Segurança Pública, atenção, governador Jerônimo Rodrigues, é preciso aumentar o efetivo aí, porque de fato, e eu estava até trazendo essa informação aqui recentemente, Itabuna tem um déficit de policiamento. Mas imagine, Itabuna é uma cidade de médio e grande porte. Mas você imagina uma cidade pequena aqui da região, que apenas 2 policiais é quem fazem a segurança da cidade. Tem cidades por aqui que apenas 2 soldados fazem a segurança do município. Lutar contra o crime organizado, que nós sabemos que agora está com um arsenal de pistolas, fuzis são apreendidos, enfim. Então é preciso, o que eu estou falando aqui é exatamente isso, aumentar o efetivo. É um dos passos, né? Melhorar também a questão aí da remuneração dos policiais é um fator interessante também. Melhorar o arsenal é outro fator. Mas para além de tudo isso, precisamos falar também da questão da inteligência. E aí entra a Polícia Civil. Investimento na inteligência, investimento na polícia inteligente, que é a Polícia Civil, que vai investigar os casos, que vai trabalhar de forma preventiva, tá certo? Para poder evitar que o crime se espalhe e cresça no estado. Essa é uma questão muito séria. Não podemos, de momento algum, senhores, tapar o sol com a peneira, fechar os olhos, achar que esse é um problema nacional e que nós não devemos agir. Pelo contrário, eu estou falando isso porque ouvi, há um tempo atrás, a pessoa que é de direito, a pessoa que deve tomar atitude, dizer isso. Esse é um problema a nível nacional. Está tendo tiro também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, e aqui não é diferente. Não é dessa forma. Pelo contrário, precisamos tomar atitudes enérgicas e, logicamente, com muita inteligência, né? O fato é, tiro em Itabuna, um tombou morto, outro baleado, enfim, não podemos, senhor governador Jerônimo Rodrigues, senhor secretário Marcelo Werner, conviver e achar que isso é normal no nosso território baiano, hein? É preciso tomar cada vez mais atitude. Essa é a realidade. Infelizmente, essa não é uma situação apenas de Itabuna. Agora eu vou falar para os senhores sobre um caso, vem comigo aqui, Cássio, pode vir aqui, sobre um caso na cidade de Ilhéus, nossa vizinha cidade de Ilhéus, porque por lá também não foi diferente. Tiro também na cidade de Ilhéus, é isso, tiro também na cidade de Ilhéus, tá certo? Violência aí, dessa vez na zona norte de Ilhéus, tá certo? Um local chamado como Tapera, deixou aí uma pessoa ferida, né? Tiroteio na região da Tapera, zona norte de Ilhéus, deixou também uma pessoa ferida. E nós vamos ver mais sobre este assunto agora aqui na sua tela, através dessa matéria. Pode rodar. Agora. No início da tarde desta terça-feira, um intenso tiroteio causou correria e pânico na comunidade da Tapera.
Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir várias rajadas de tiros, tudo isso em plena luz do dia. De acordo com informações, um homem foi baleado e precisou ser socorrido na ambulância do SAMU para a emergência do Hospital Costa do Cacau. A polícia militar foi acionada, realizou diligências na região, mas não há informações de presos, e tampouco as circunstâncias do tiroteio. Aí, hein? Esse tiroteio, região norte de Ilhéus, área da Tapera, conhecida como Tapera, gente. Olha aí, né? Ou seja, é o que eu estava acabando de dizer. Diversas regiões, situação de tiroteio. Não podemos tapar os olhos, volto a dizer, para a realidade que tem atingido o nosso estado da Bahia. Essa é a realidade, tá certo? Olha aí a quantidade de cápsulas. Tá vendo? Prova, né? Olha aí quanta criança também. Enfim, prova exatamente que o negócio não é brincadeira. Exato momento em que os nossos guerreiros aí do SAMU fazem um atendimento para uma das pessoas feridas, hein? Uma das pessoas que acabou ficando ferida ali na região da Tapera, zona norte de Ilhéus. Volto a dizer, Ilhéus também não está diferente da situação aqui de Itabuna. Diversos tiroteios registrados por lá, viu? Diversos tiroteios registrados também na região de Ilhéus. Olha a quantidade de cápsulas deflagradas aí. O negócio não é brincadeira, meu amigo Cássio. O negócio não é brincadeira. Mas vem comigo, porque agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar sobre imersão de compradores aí internacionais, que mostra, né, então, o potencial da produção do cacau aqui na nossa região sul da Bahia, do cacau e do chocolate aqui na nossa região sul da Bahia. Nós tivemos uma imersão que aconteceu na última semana e que mostra exatamente este panorama, tá certo? De uma realização aí do SEBRAE, a programação especial de recepção a compradores internacionais de cacau e de chocolate que visitaram empresas e fazendas, aconteceu no último dia 25 e 26, né, do mês de novembro, mês que se encerrou no último domingo. A missão, então, integrou aí, gente, ações preparatórias para EAGRO, né, que é um evento realizado também pelo sistema FAEB-SENAR e também pelo SEBRAE aqui na nossa Bahia, né? E que acontece do dia 27 ao dia, que aconteceu, melhor dizendo, do dia 27 ao dia 29, lá no Centro de Convenções em Salvador. A programação foi encerrada, tá certo, com o encontro entre os compradores e também comunicadores aqui da região, né? Nesta missão, você vê aí imagens tanto de compradores, de vendedores, né? Eu consigo ver aí diversas pessoas desse ramo, lá da área de Uruçuca, né, o Orland Tildes, aí, o grande liderança também nessa questão. Eles se reuniram aí também com o Neorley, né, o Neorley, que é um dos técnicos aí lá do SEBRAE. Um abraço para toda a equipe também do SEBRAE, né, e que estiveram nesta imersão importantíssima. Lembrando que o objetivo aí, né, da missão foi então apresentar diretamente no nosso território de origem a força da cadeia produtiva regional, aproximando produtores e também compradores, além da a ampliação de oportunidades de negócios com o mercado global, né? A agenda então completou uma imersão, melhor dizendo, contemplou uma imersão no universo do cacau de origem, passando por fazendas produtoras de cacau e também fábricas de chocolate aqui da nossa região, né? Para o gestor de projetos do SEBRAE, da unidade SEBRAE Ilhéus, como eu disse aqui, o nosso querido Neornei Carvalho, a visita cumpriu plenamente o objetivo de conectar o território ao mercado global. E ele disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do Neornei, né? Trouxemos compradores do mercado global, né, de outros países diferentes para viver essa experiência de campo, entender o modo de produção e sentir a qualidade do nosso cacau e do nosso chocolate. A missão então cumpriu o propósito de gerar conexões reais, ampliar possibilidades de negociação e fortalecer a imagem da região
como produtora de excelência, afirmou então aí o Neorley Carvalho, ele que é gestor de projetos do SEBRAE. Para então o coordenador de Relações Institucionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o senhor Rodrigo Mota, a aproximação entre produtores e compradores é fundamental para impulsionar novos mercados. O mesmo disse o seguinte: esse tipo de missão cria pontes concretas quando trazemos compradores para conhecer o território, fortalecemos então a confiança e ampliamos o entendimento sobre o produto, além de abrirmos espaço para os negócios que valorizam o produtor e, logicamente, qualificam também ainda mais o cacau brasileiro, ressaltou aí, tá certo? Já a compradora do Canadá, a senhora Graziela Jungues de Oliveira, destacou aí o impacto da visita para a percepção internacional da qualidade do cacau aqui no nosso sul da Bahia. Ela disse o seguinte, abre aspas: ver de perto como o cacau é cultivado, conhecer as histórias das famílias e experimentar chocolates produzidos com tanto cuidado muda completamente a forma como olhamos para o produto. A Bahia tem um potencial extraordinário e essa vivência reforça o valor do chocolate brasileiro no mercado internacional, afirmou aí então essa compradora internacional. Lembrando que também participaram deste encontro, importante encontro na última semana, o senhor Diego Ernesto Cabelloy, ele que é das Filipinas, além também do Mohamed Ahmed, ele que é de Dubai, e o senhor Roberto Viana, consultor de exportação do projeto Agro.br da CNA, além também do vice-presidente do Sindicato Rural de Uruçuca, o senhor Aguido Muniz, né? E também produtores aí de cacau. Eu estava na tela e não sabia, Cássio, me avisa, meu amigo, me avisa. Dessa vez eu dormi um pouco no ponto aqui, mas o fato é a participação aí de diversos agentes dessa cadeia importante do cacau e do chocolate aqui na nossa região, né, gente? Isso é importante demais, fortalecermos essa cadeia, né, tanto o produtor como o comprador, ou seja, e aí a importância de agentes como o SEBRAE, como o Sistema FAEB-SENAR, né, de fazer exatamente essa ponte, né, e eventos, imersões como essa, mostrar para os compradores como é cultivado o cacau, de fato, né, mostrar a qualidade do produto que de fato nós produzimos aqui na nossa região sul da Bahia. Isso logicamente só vai fortalecer os produtores e bem como também toda a produção, né? No sentido de que precisamos cada vez mais fortalecer, já que nós estamos aqui na região do cacau, né? Em outros tempos, essa região era uma região que dominava o mundo nesse quesito de cacau. E, além de produzir, né, faturava muito. Os mais antigos dizem que muitas áreas ali na região metropolitana de Salvador foi construída com dinheiro da região sul da Bahia, oriundo do fruto de ouro, do chamado fruto de ouro, do cacau. Eu sei que hoje não retornaríamos mais para esse mesmo período, mas é preciso e é possível fortalecermos, né? Deixar cada vez mais o mercado do cacau melhor, mais forte, né? E ações como essa, logicamente, fortalecerão aí o nosso mercado também do cacau. Muito bem, vem comigo, Cássio, vem comigo com mais informações. Desta vez nós vamos falar de um assunto aqui interessante e o dado é relacionado a alguns municípios estes que sofreram com enchentes, hein? O fato é, 4 anos após aí as enchentes que tomaram alguns municípios aqui da nossa Bahia, as prefeituras seguem sem política e também sem adaptação política pública, que eu digo, sem adaptação climática para a resolução desses problemas. Hein? Muita atenção. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós vivemos uma situação como essa exatamente nesse período, há 4 anos atrás. Né? Dezembro de 2021 foi um período tenebroso para Itabuna. Enchente em diversos bairros, muita gente perdeu tudo que tinha dentro das casas e, de fato, essa matéria
traz aqui esse entendimento, né? Foi feito aí esse levantamento, onde após esses 4 anos, as prefeituras aqui da nossa Bahia seguem sem essa política de adaptação climática, hein? Revela aí esse ranking. A avaliação de 78 prefeituras de 5 territórios aqui da nossa Bahia mostra exatamente essa ausência de planos, dados e também políticas públicas de adaptação climática aqui no nosso estado, hein? A adaptação às mudanças climáticas são iniciativas e medidas que buscam reduzir, então, a vulnerabilidade de pessoas e também de ecossistemas diante aí dos impactos de crise do clima, né? Lá na COP30, que aconteceu agora há pouco, lá em Belém do Pará, né? Agora no último mês de novembro, o tema foi amplamente discutido por diversos atores públicos, bem como também atores privados e por diversos representantes da nossa sociedade civil, além também de cientistas que estiveram por lá, né? Lembrando que o assunto também deve ser pensado nas escolas municipais, mas como revela aí o Índice de Transparência e Governança Pública deste ano de 2025, as prefeituras dos territórios avaliados aqui do nosso litoral sul, entre elas a da nossa cidade de Itabuna, também do Baixo Sul e Extremo Sul, além da Costa do Descobrimento e do Médio Rio de Contas, ainda, passado 4 anos, ainda não tem planos dados, nem políticas públicas de adaptação climática para essa questão. Ou seja, que Deus nos livre de uma situação como aquela que aconteceu, mas caso aconteça uma situação como aquela de 4 anos atrás, nós não temos nenhuma política pública, para poder mitigar, né, ou até mesmo reduzir situações como essa. Lembrando que as enchentes de 2021, que alcançaram em cerca de 80 cidades baianas e deixaram cidades ilhadas e milhares de pessoas desabrigadas, estão ligadas aos efeitos aí do clima, né? Com o aumento então da temperatura decorrente das emissões de gases, como muito já é dito, né? Emissões de gases e também do efeito estufa. Ou seja, é preciso aí uma soma de forças, viu, gente? É preciso uma soma de forças de diversos atores, tá certo? Para ajudar então no tratamento dessa questão. Mas o fato que nós queremos trazer aqui é exatamente o seguinte: 4 anos se passaram, a catástrofe climática aconteceu. Dona Maria, lá do Gogodaema, seu João, isso mesmo, do Mangabinha, né? Seu José, de uma outra localidade aqui daqui de Itabuna, perderam tudo. E muito foi, lá da Urbis 4, por exemplo, também, né, tivemos ali, e muito se foi prometido e que teríamos aqui políticas públicas para melhoria, para evitar situações como essa. Me lembro muito bem, o pessoal ali da Zona Oeste, daqueles condomínios ali, ficaram ilhados. Aquela região ali, que é para ser a zona industrial de Itabuna, botijões de gás saíram boiando por ali, gente. Aquilo ali virou um grande rio. Os senhores devem se lembrar, quem é aqui de Itabuna, né? Enfim, muita coisa aconteceu naquele período. E muito foi arrecadado. E aí o que acontece? O que foi feito com tudo isso? Né? E é exatamente o que traz esse levantamento. Segundo informações desse levantamento aí, não existem políticas públicas, nem tampouco programas de adaptação climática desses municípios. Itabuna, outros municípios aqui da região, ali, Itajuípe, Coaraci, não existe. E aí a pergunta fica exatamente com os senhores gestores desses municípios. Será que vão esperar acontecer uma outra catástrofe dessa? Que o Eterno nos livre? Mas será que vão esperar que aconteça outra catástrofe dessa para que haja um trabalho voltado nesse sentido de uma política de adaptação climática? Como perguntar não ofende, está aí a pergunta, né? Não podemos ficar aqui de braços cruzados nesse sentido,
esperando que outra situação como essa aconteça por aqui para poder agir. Tá certo? Tá aí a informação, né? É preciso agir, tá certo? A informação, ela vem exatamente do Índice de Transparência e Governança Pública, que mostrou exatamente aí que não houve, né? 4 anos se passaram e não houve aí um trabalho voltado para essa questão de adaptação climática aqui na nossa região, hein? Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos com mais informações para vocês, não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você, hein? Isso mesmo, informação até às 19 horas, aqui da nossa região sul da Bahia, e fatos relevantes do Brasil e do mundo você encontra aqui na nossa TVI. Olha, nós vamos ter uma matéria aí falando sobre um projeto aqui na nossa cidade de Itabuna, projeto de lei que então garante pela primeira vez na história, diga-se de passagem, né? O auxílio alimentação no valor de R$700, também para os funcionários públicos no regime REDA e também aqueles que são contratados como comissionados, né? Não existia
E houve então aí este projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, não é isso, Cássio? Foi encaminhado para a Câmara. Nós vamos ter mais informações sobre este assunto a partir de agora na sua tela. Pode rodar. Fala, pessoal, essa notícia vai para os nossos servidores da Prefeitura de Itabuna. A nossa gestão, desde o início do nosso mandato, em 2021, sempre valorizando, pagando rigorosamente em dia, implantando planos de cargos e carreira, e hoje acabo de enviar à Câmara Municipal um projeto de lei autorizando o ticket de alimentação de R$ 700 para quase 1.000 servidores que passaram no processo seletivo do REDA, cargos comissionados e, além disso, claro, o reajuste inflacionário que vai ser aplicado a partir do próximo ano. Isso é uma conquista da nossa cidade, que o servidor atende com zelo, com desempenho, e pensar nisso é valorizar cada servidor, cada pai de família, e estamos trabalhando dia e noite para poder melhorar ainda mais. Então hoje encaminho à Câmara Municipal esse projeto de lei, aqui aumentando o ticket de alimentação para os efetivos, já tem o direito, mas agora vai entrar quem está no processo seletivo de REDA e os cargos comissionados. É o trabalho da Prefeitura que avança a cada dia, pensando em primeiro lugar nas pessoas, o servidor, e serve na ponta os serviços básicos da nossa cidade. Então tá aí, né, o recado do prefeito da cidade, o Augusto Castro, que então encaminhou esse projeto de lei, como eu tinha dito aqui, que vai garantir também, para além dos funcionários efetivos concursados, este auxílio alimentação no valor de R$ 700. É um auxílio considerável, bom, né? Principalmente para as pessoas que servem o nosso município nesse regime, que é o REDA, ou também como comissionado, né? Eu quero aqui dizer que essa é a função, de fato, de um gestor público, pensar também, logicamente, no funcionalismo público. Que chega a ser até redundante, que está aí para de fato servir à população, né? Eu acredito que já chegou na Câmara esse projeto, nós vamos, viu, produção, nós vamos ver essa questão aí, se de fato já foi apreciado pela Câmara, mas se não, me parece que ainda será, né? A informação é essa. Acredito que dentro nas próximas sessões nós já teremos aí a apreciação da Câmara, né? E acredito que a aprovação dos mesmos e no ano de 2026, então esses servidores aí no regime REDA e também no regime dos comissionados poderão então receber aí esse benefício que é o auxílio alimentação, né? São muitas famílias que serão beneficiadas. Ele fala aí em um número de quase 1.000 pessoas, 1.000 servidores que serão beneficiados, né? 1.000 famílias agora que terão esse auxílio, logicamente que muita gente usa para fazer a sua feira, né? Enfim, isso é bom, já vai poupar um pouquinho mais do que tirar esse valor aí, os R$ 700 para fazer a feira, né? Quem fazia apenas com o valor do salário, agora vai poder utilizar o ticket refeição, não é isso? Melhor dizendo, ticket alimentação é diferente, viu, gente? Refeição é para a pessoa realizar, como o nome já está dizendo, as suas refeições diárias. Esse que nós estamos nos referindo é o ticket alimentação, ou seja, a pessoa pode ir ao mercado, né, ir ao supermercado, fazer a sua feira, enfim. Como eu ia dizendo aqui, ao invés de retirar do salário fixo, ele agora vai ter o seu ticket auxílio alimentação e poderá fazer a sua feira poupando aquele valor que ele já destinava então para este fim. É uma notícia muito boa, eu quero aqui parabenizar, né? Quando age corretamente, nós parabenizamos. Quando precisa cobrar, nós cobramos também. E neste caso, nós queremos parabenizar então aí a gestão municipal na pessoa do prefeito Augusto Castro por conta deste ticket aí, dessa lei, desse projeto de lei, então, que garantirá aí este importante auxílio, que é o auxílio alimentação também aos servidores aí do regime REDA e do regime comissionado aqui no nosso município de Itabuna. Vamos seguindo por aqui, vem comigo, porque desta vez nós vamos falar sobre um caso inusitado, viu, Cássio? Você já viu falar sobre a briga do homem e da cobra? É isso mesmo, é esse caso que nós vamos falar aqui. Aconteceu lá no interior de São Paulo, tá certo? Um homem acabou entrando em confronto
com a serpente, com a cobra. Um confronto inusitado. Esse homem acabou mordendo uma sucuri, segundo ele, para se livrar de um ataque. Isso aconteceu na cidade de Mococa, interior de São Paulo. Esse episódio inusitado acabou chamando aí a atenção dos moradores lá do bairro Recanto dos Pássaros, como eu disse, da cidade de Mococa, interior paulista, hein? Isso aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 1º de dezembro. Um homem, então, acabou entrando em confronto com a serpente. Você vê a serpente aí, olha ela aí na sua tela, hein? Uma sucuri, né? Esse homem acabou entrando em confronto direto com essa sucuri, após, segundo relatos, cair sobre o animal, né? A cobra, então, morreu e o indivíduo está passando bem. Que coisa curiosa, hein? De acordo com as informações aí do Corpo de Bombeiros, ao ser então surpreendida, a sucuri acabou então mordendo o braço do homem, que acabou então reagindo de forma inesperada. Ele acabou então mordendo o animal de volta, né? E puxou então a cobra para conseguir se soltar. Em meio então ao desespero, o homem acabou matando a serpente. Matou a mordidas. Que caso, hein? Foi mordido e matou a cobra mordidas, como você pode ver na imagem aí, a serpente está ferida, não é isso? Dá para perceber. O fato foi registrado no interior paulista e os bombeiros foram então acionados para atender a esta ocorrência. Encaminharam então o homem ao hospital da região e, apesar do susto, ele então não teve ferimentos graves. Já a cobra, já a sucuri, não é assim, a informação é essa, né? Já a sucuri não é de uma espécie venenosa, não é segundo os relatos aqui, né? Então ele não teve ferimentos graves por conta disso. Essa daí não é, né, venenosa, é a informação. Enfim, ainda na unidade de saúde, a vítima relatou ter então mordido a cobra para se defender e chegou inclusive a levar o animal morto consigo ao hospital. Esse aí é corajoso mesmo, hein? Segundo os bombeiros, o homem estava alcoolizado no momento do incidente. Tá explicado, bem explicado, viu, Cássio? Ele estava, cheio do mé. Porque a pessoa assim, sem estar, né, sob efeito do álcool, dificilmente ele morderia o animal até a morte. Mas o álcool, né, tem um ditado aí, entre aspas, ditado popular, que diz: a cachaça faz coisa, né? Esse é um quadro, inclusive, de um programa aí nacional, Cachaça Faz Coisa. E, de fato, olha aí, o homem estava sob efeito alcoólico, quando se deparou com essa serpente que você vê na sua tela aí. Não era pequena, viu? Era grande. Sorte dele que não é de uma espécie venenosa. O fato foi mordido por essa serpente, uma sucuri, e revidou. Um confronto de fato inusitado. Revidou, mordendo novamente na região da cabeça da cobra aí, até o animal acabar morrendo. Olha aí. E aqui eu quero fazer um alerta, viu, gente? Ao se deparar com animais como uma cobra, como essa aí, jamais reajam dessa forma. É algo que parece óbvio, mas nós precisamos falar, porque tem muita gente que vê na televisão falar: se eu me deparar com uma dessa aí, vou fazer a mesma coisa. Tem gente que é assim. E lembrar também que esse cidadão estava sob efeito de álcool. Teve sorte, volto a dizer, porque o animal não era um animal venenoso, segundo os especialistas. Não é uma espécie venenosa, né? Foi mordido por essa serpente, mas não era de uma espécie venenosa. Jamais façam dessa forma, né? Chamem, então, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, que eles darão a destinação correta para o animal. A primeira coisa é se afastar. Não jogue pedra, não dê pauladas. Pelo contrário, vamos preservar a natureza, né, a sua fauna e a sua flora. Mas é o que nós falamos sempre, né? É vivendo e vendo cada vez mais coisas. E nesse caso aí, esse fato inusitado, confronto do homem e uma cobra. Quem se deu bem? O homem. Saiu ileso nesse caso aí, hein? Sem graves ferimentos e está passando bem. Já a cobra acabou morta. Tá bom? Tá aí, então, esta informação.
Vamos seguindo agora com dados. Desta vez nós vamos falar aqui sobre os dados apontados pelo IBGE de que mais da metade aqui da população baiana trabalha na informalidade. É isso mesmo. O que é isso? É aquela pessoa que faz o bico, é aquela pessoa que negocia ali, vende alguns produtos, mas de forma informal. Vamos entender melhor este caso? Vamos entender, Cássio? O nosso estado da Bahia está aí entre os 5 estados do nosso país em que há mais trabalhadores informais do que formais. Ou seja, existe aí um ranking de 5 estados onde a população, a predominância são de trabalhadores informais. Dos 6,5 milhões de trabalhadores, 3,4 estão atuando sem carteira assinada ou até mesmo sem um registro de CNPJ. Hoje nós já temos aí o chamado MEI, que é o CNPJ e que dá essa legalidade, dá essa formalidade. Essa é a informação. O que equivale, esse número aí equivale a 51,5% da força de trabalho em situação de informalidade aqui no nosso estado da Bahia. Os números são da pesquisa nacional por amostra de domicílios, do nosso PNAD, que continua aí sendo feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E se referem, então, esses números aí ao terceiro semestre deste ano, terceiro trimestre, melhor dizendo, deste ano que se encerrou aí no último mês de setembro. Não é isso? No ranking nacional da informalidade, o nosso estado da Bahia, vale a pena dizer, fica apenas atrás do estado do Maranhão, do Pará, do Piauí e do Amazonas, onde então também esses estados aparecem aí com um número grande de pessoas na informalidade. Lembrando que o IBGE não dispõe de informações sobre as áreas com mais trabalhadores informais. Mas, com base em análises anteriores do Instituto, a senhora Mariana Viveiros, que é supervisora de disseminação de informações, cita algumas profissões com alta informalidade, como, por exemplo, a área da construção civil. O PNAD contempla aí desde a pessoa que está na grande construtora até aquela que trabalha como pedreiro ou até mesmo encanador aí residencial. Outra área, comércio e áreas de serviço, principalmente os mais prestados às famílias, como por exemplo hospedagem e alimentação, além também da área de agropecuária, são as áreas que mais aparecem aí nesse sentido da informalidade e colocam o nosso estado da Bahia como um dos estados que tem mais pessoas trabalhando informalmente do que formalmente. Lembrando que essa alta incidência, segundo a própria supervisora, a senhora Mariana Viveiros, tem a ver aí, está relacionado com a precarização do trabalho, do mercado de trabalho, cuja relação é diferente na área proporcional ao desemprego. Ou seja, quanto menos pessoas trabalhando sem carteira assinada, mais pessoas na informalidade nós teremos, porque a pessoa não vai ficar parada na sua casa, ficar lá de braços cruzados, precisa pagar as contas. E aí o que elas fazem? Vamos montar aqui uma loja, vamos aqui fazer quentinhas, vamos aqui trabalhar como pedreiro, no caso dos homens aí, encanador, se bem que tem mulheres também pedreiras, eu já vi por aí. A maioria é de homens, mas existem as mulheres pedreiras também. E aí os dados mostram, essas pessoas, por estarem sem carteira assinada, acabam então entrando para esse registro aí da informalidade e logicamente aparecendo nesses dados, Ou seja, mais da metade dos baianos então trabalham aí na informalidade, segundo dados do IBGE, viu gente? Aponta aí o IBGE esta informalidade. Bahia atrás apenas dos estados de Maranhão, Pará, Piauí e Amazonas, ou seja, Bahia está aí no top 5, no top 5 desses estados onde as pessoas trabalham mais na informalidade do que na formalidade. O que seria essa formalidade, meu amigo Joab? A formalidade ou de carteira assinada ou
através de um CNPJ, que você pode criar, como eu disse no início aqui da nossa leitura da matéria, que é através do MEI, né, que é o microempreendedor individual, que lhe dá então essa formalidade. Existem aí alguns benefícios. Nós já trouxemos inclusive o Michel Lima aqui, né, do Sebrae, que falou sobre esses benefícios, que é a questão da seguridade, né, você paga ali uma taxa mensal, onde caso você precise, né, utilizar os serviços do INSS, por exemplo, você estará seguro. A pessoa adoeceu, né, trabalha para si própria, adoeceu, aciona o seguro doença, o seguro saúde, melhor dizendo, e você passa alguns meses ali recebendo um salário mínimo até se recuperar. É um dos pontos, né, auxílio maternidade, enfim, são um dos pontos que asseguram esses trabalhadores, sem falar no CNPJ, né, sem falar no CNPJ. Você fazendo a formalidade, você terá um CNPJ que lhe ajudará, logicamente, esse CNPJ vinculado ao CPF, mas lhe ajudará aí na negociação com empresas, porque existem, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que trabalha com marmitas, que quer prestar um serviço para uma determinada empresa, nesse ramo de alimentação. Se ela não tiver o CNPJ, ou seja, se ela ficar trabalhando pelo CPF, na informalidade, dificilmente ela conseguirá uma relação com a empresa. Existem empresas aí que só trabalham, só contratam esses tipos de serviços de outras empresas, ou seja, de outro CNPJ, CNPJ para CNPJ. Caso não haja essa formalidade, dificilmente a pessoa então conseguirá. Então, daí é um dos benefícios, né? Você ter o seu próprio CNPJ através da figura do microempreendedor individual. Lembrando, se você que está aí na informalidade e que está nos assistindo e tem interesse de abrir o seu próprio CNPJ, procure, no caso aqui em Itabuna, nós temos a Sala do Empreendedor, né? Funciona aqui no prédio da Prefeitura, lá no bairro São Caetano. Mas em outros municípios, você pode procurar aí o Sebrae. Em caso de dúvidas gerais, o Sebrae vai lhe ajudar nesse sentido aí, lhe dando, logicamente, todo o suporte necessário, todas as informações necessárias para esta formalização. Vamos seguindo aqui com mais notícias, notícias aqui de acontecimentos. Vamos falar agora sobre a Operação Rubro. Isso mesmo, Operação Rubro cumprindo aí 4 mandatos de prisão, né? Prisões temporárias e também busca e apreensão contra lideranças do Comando Vermelho, viu gente, que atuam lá na região do Extremo Sul, mais precisamente na cidade de Santa Cruz Cabralha. Nós temos matéria sobre esta importante operação, Operação Rubro. Pode rodar. A Polícia Civil da Bahia, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Rubro, cumprindo 4 mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra lideranças do Comando Vermelho que atuam em Santa Cruz Cabralha. 3 homens foram presos em diferentes endereços da cidade. De acordo com a investigação, eles possuem papel de destaque na estrutura criminosa da facção na região. Nas diligências, as equipes apreenderam celulares, entorpecentes, balança de precisão e outros materiais que vão reforçar as provas do inquérito. A Operação Rubro integra uma série de ações da Polícia Civil para desarticular a atuação do Comando Vermelho no município. O material apreendido será analisado e pode ajudar na identificação de outros envolvidos. Os presos permanecem à disposição da Justiça na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabralha. Então tá aí, hein? A polícia agindo, operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar, no objetivo de desarticulação da atuação dessa facção criminosa, que é o Comando Vermelho, lá no extremo sul do nosso estado. Infelizmente, nós sabemos que esta facção criminosa, bem como outras, estão já espalhadas pelo nosso território baiano. Mas, no que depender da polícia, como nós estamos vendo aí nas imagens, né, essas operações continuarão com esse objetivo, exatamente de desarticular e de colocar de trás das grades esses criminosos que atuam através dessas facções. Eu tenho dito sempre isso. Há um tempo atrás nós mostramos aqui a questão do intenso tiroteio lá de Santa Cruz Cabralha, né? Um intenso tiroteio em Santa Cruz Cabralha. Pode cortar o áudio aí, Cássio, por gentileza. Um intenso tiroteio lá em Santa Cruz Cabralha,
onde então a polícia, né, deflagrou então a operação para poder desarticular essa questão. Mas como eu ia dizendo aqui, o intenso tiroteio lá em Santa Cruz Cabrália, que deixou então os moradores atônitos, algo de fato inesperado, muito tiro. E os bandidos faziam o seguinte, além de atirar do confronto, eles ficavam filmando. Nós mostramos aqui as imagens, isso mesmo, a atuação desta facção criminosa que agora, então, teve alguns membros, logicamente, presos aí através dessa Operação Rubro. Vale a pena dizer, a Operação Rubro foi deflagrada por lá, Santa Cruz Cabrália, né, com esse objetivo de desarticulação da atividade criminosa e de forma conjunta, Polícia Militar com Polícia Civil. Acredito que é dessa forma, unindo forças, que nós vamos vencer aí o crime organizado, o tráfico de drogas e, logicamente, as facções criminosas. Vale a pena dizer também que essa desarticulação passa pela questão da inteligência da polícia, né? Isso é muito importante falar também. A inteligência da polícia que trabalha investigando, que trabalha também, além de investigando, dando bote na hora certa, que é o que lá em cima, né? Porque, na verdade, esses criminosos que são presos por aqui, né, são apenas agentes dessas facções. Mas a polícia que age bloqueando bens dessas facções, de pessoas ligadas, dos comandantes, né, dos cara altas, como dizem por aí, é dessa forma. Porque aí nós vamos o quê? Asfixiar de forma financeira. Vamos asfixiar de forma financeira, né, essas organizações criminosas e aí, logicamente, enfraquecer a atuação dos mesmos, tá certo? Mas, logicamente, que operações como essas são importantíssimas. São operações que nós dizemos aqui, são operações ostensivas, né? Exatamente para trazer um resultado do momento. Tá aí, então, parabéns aos envolvidos nesta importante operação. E nós vamos seguindo por aqui, nós vamos seguindo até às 19 horas, trazendo muita informação, muita notícia para você. Vem comigo, meu amigo Cássio, porque nós vamos falar sobre uma situação aqui, um evento do IBGE que aproximou aí cerca de 1.500 estudantes baianos, isso mesmo, de ferramentas de produções de dados oficiais do país. Que coisa interessante, hein? Colocando aí os nossos estudantes para entender melhor como é feita essa questão aí dos levantamentos de dados aqui no nosso país. Isso é importante demais, tá certo? Pela primeira vez aí sediado fora do Rio de Janeiro, né? Desde a sua criação em 1968, este evento do IBGE, então aproximou aí cerca de 1.500 estudantes, hein? Aqui do nosso estado da Bahia. A abertura da Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados, realizada aí nesse dia de hoje, lá no Senai Cimatec, na cidade de Salvador, reuniu autoridades, especialistas, pesquisadores e também representantes de diversas instituições, diferentes instituições, para discutir os rumos da produção de dados aqui no nosso país, hein? Ao longo dos próximos dias, a conferência então contará com ampla participação da educação, com cerca de 1.500 estudantes da rede estadual. Coloca a imagem lá em tela cheia, por gentileza, Cássio, né? Integrados aí à rede estadual, né? Esses estudantes então participarão aí de oficinas e também de atividades que aproximam a juventude das tecnologias, bem como também das metodologias e ferramentas que são utilizadas na produção oficial de dados aqui no nosso país. Hoje, então, foi a abertura, no dia de hoje aconteceu a abertura deste importante evento, desta conferência, que é a Confest Confege, né? Com participação aí de autoridades. Você vê aí na imagem a autoridade maior do estado, né? O governador Jerônimo Rodrigues também esteve por lá, né? Pela primeira vez, inclusive, este evento está sendo sediado fora do Rio de Janeiro, desde a sua criação no ano de 1968. Este evento marca, então, a retomada do Plano Geral de Informações, Estatísticas e Geografia, né? O PGEG, esse é o nome, né? PGIEG.
não era atualizado desde 1974 e coloca então o nosso estado da Bahia aí no centro do debate nacional sobre inovação, soberania de dados e desenvolvimento de políticas públicas baseadas em análises e estatísticas, além também de análises estatísticas e geocientíficas, né? O governador esteve por lá e deu a sua palavra, logicamente, disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do governador Jerônimo Rodrigues. Os dados produzidos pelo IBGE e por outras instituições públicas são o que nos permite planejar com precisão, identificar desigualdades, antecipar demandas e construir políticas mais justas aqui no nosso estado. A Bahia vem investindo fortemente no uso de bases oficiais para organizar iniciativas nas áreas estratégicas do estado, afirmou aí, fecha aspas, o governador Jerônimo Rodrigues, que, como já disse aqui, esteve então presente na abertura da cerimônia, na cerimônia, melhor dizendo, de abertura do evento. A secretária Rovena Brito também participou, secretária, ela está aí na sua tela, a secretária de Educação, destacou então a importância da participação da rede estadual, incluindo estudantes e professores, na construção de conhecimento e também na aproximação da educação com ciência e tecnologia. Abre aspas aí para a fala, então, da secretária Rovena Brito. Ela disse o seguinte: é uma alegria receber essa conferência na Bahia e garantir que nossos 1.500 estudantes e professores estejam presentes, aprendendo e construindo conhecimento. A educação pública é central para o nosso estado e é com dados, ciência e participação que fortaleceremos o projeto da vida da nossa juventude, fecha aspas, disse aí então a secretária, hein? Lembrando que nos próximos dias, dia 4 e 5 de dezembro, os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional e Formação em Tecnologia, Informação e Comunicação lá de Lauro de Freitas, tá certo? Bem como também de outras instituições estarão participando deste evento. O também presidente do IBGE esteve presente aí nesta abertura. Ele destacou a importância de fortalecer a produção de dados e também reforçou a necessidade da participação da juventude baiana neste evento. Disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do presidente do IBGE. A presença dos estudantes na conferência reforça a importância de formar uma nova geração capaz de interpretar dados e construir políticas públicas sólidas. O Brasil vive uma realidade cada vez mais conectada e digital, e o IBGE trabalha para produzir informações precisas, seguras e soberanas que orientem decisões estratégicas. Fecha aspas, então aí, hein? Lembrando que além de fortalecer a dimensão formativa, o encontro consolida o Programa Nacional de Inteligência e Governança, né? Além também de estatística e geocientífica, desenvolvimento em parceria né? Em parceria, logicamente, com o IBGE e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o nosso SERPRO, fortalecendo então o Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados. Além desse fortalecimento, a questão também da criação, né, de bases para políticas públicas sustentáveis e planejamento preditivo, né? Além de integração tecnológica entre as instituições brasileiras. Está aí, então, esse importante evento. A abertura aconteceu hoje pela manhã na cidade de Salvador. Vem comigo. A abertura aconteceu hoje pela manhã na cidade de Salvador, onde, então, estiveram presentes ali o governador Jerônimo Rodrigues, entre outras autoridades, né? Você vê a imagem aí, governador Jerônimo Rodrigues, secretária de Educação, a senhora Rovena Brito, e também o presidente nacional do IBGE esteve presente nessa abertura e enfatizaram, né, ambos, como disse aqui na nossa matéria, enfatizaram a importância dos dados, né, do manejo dos dados e também da tecnologia para os rumos do nosso país. Como o governador bem colocou aí, são através desses dados que muitas decisões de políticas públicas são tomadas e de forma mais precisa.
né, a quantidade da população, a questão do uso, né, dos costumes das famílias. Isso tudo o IBGE consegue tabular e trazer esses dados para os gestores públicos, né, os municípios, os estados e, logicamente, a federação no uso para o retorno à população. Ou seja, são dados importantíssimos, né, é um evento importantíssimo e que precisa cada vez mais ser disseminado, porque nós sabemos que essa geração, estou falando aqui de 1.500 estudantes, logicamente uma amostra aí dos estudantes, né? São estudantes ali da região metropolitana de Salvador, mas são esses estudantes que terão contato com esses dados de como é feito tudo isso aí e que estarão no futuro trabalhando nesse sentido também. Então, parabéns a todos os envolvidos. Lembrando, mais uma vez, essa é a primeira vez que esse evento, esse congresso acontece fora do estado do Rio de Janeiro, né? Aqui na Bahia, em Salvador, é a primeira vez, e a primeira vez fora do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Tá aí, então, esse evento importante, trabalhando, mostrando aos baianos as ferramentas e os dados de produção oficiais do nosso país. Vamos seguindo com mais notícias até às 19 horas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até às 19 horas eu estarei aqui, hein? Trazendo notícia e, logicamente, também conversando com você. É isso mesmo. É um jornalismo que aqui da TVI é aproximado, né? Sem muito filtro. Não tem aquela coisa de ficar aqui colocando pose, né, Cássio? Como dizem por aí, usando palavras difíceis. Não, nós utilizamos aqui a palavra o jeito do povo e as palavras do povo, para que você, cidadão e cidadã, possa entender, né, de fato as informações que por aqui passam, tá certo? E vamos seguindo aqui, trazendo mais notícias para vocês. Desta vez nós vamos lá para o nosso extremo sul do estado, porque por lá aconteceu uma demissão coletiva, isso mesmo, uma demissão coletiva no hospital de lá, hein? O hospital o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, esse é o nome, não é isso, produção? O Hospital, o HR Belém, lá é diferente um pouco. Aqui nós temos o H Belém, Itabuna, mas por lá nós temos o Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, o HR Belém, né, lá em Porto Seguro. Então, demissão coletiva na área de obstetrícia, então, deste importante hospital, tem causado aí preocupação, hein, entre as gestantes lá no município de Porto Seguro. A maternidade do Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, lá em Porto Seguro, então, enfrenta esse momento delicado após a saída de 8 médicos obstetras responsáveis pelo setor, hein? O desligamento coletivo ocorreu na última segunda-feira, dia 1º, e até amanhã do dia de ontem, nenhum profissional havia sido colocado oficialmente no lugar deles, o que logicamente tem gerado impactos diretos no atendimento a gestantes ali da região de Porto Seguro. De acordo com informações que foram divulgadas, os médicos afirmam ter deixado então os cargos por causa da redução salarial promovida pela nova administração do hospital, além do não recebimento de verbas rescisórias referentes aí à gestão anterior. Com isso, mulheres grávidas que procurarão então aí os atendimentos, né, poderão enfrentar dificuldades e logicamente a incerteza quanto ao acompanhamento médico. Relatos de pacientes revelam aí a gravidade dessa situação lá em Porto Seguro, né? A senhora Ana Carla de Souza, por exemplo, ela é transista e está gestante. Ela contou que há 2 dias com sangramento não conseguiu atendimento especializado por lá, hein? Ela disse o seguinte, ó: ontem mesmo procurei o médico e fui informada que não havia mais obstetra. Disseram que eu seria então atendida por uma enfermeira, relatou aí esta senhora. Segundo ainda mais informações, os casos que são considerados graves estão sendo aí direcionados para o Hospital Regional na cidade de Eunápolis, a cerca de 60 quilômetros de Porto Seguro. Situações, no caso de menor complexidade, seguem sendo então atendidas dentro da unidade, porém com clínico geral e cardiologista, até que a situação seja então regularizada. É o que nós esperamos, né? Que seja regularizada essa situação.
essas grávidas aí, das gestantes, são mães de família e também são cidadãs, pagam os seus impostos e precisam ter acesso aí a uma saúde de qualidade, e principalmente num momento importante como esse, onde elas terão então darão à luz, né? Uma criança precisa aí desse acompanhamento, enfim, né? Lembrando que a mudança aí na administração do Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, lá em Porto Seguro, aconteceu recentemente e até o mês de setembro o hospital era administrado pelo Instituto de Gestão e Humanização, o IGH, cujo contrato foi então encerrado pelo governo do estado da Bahia após monitoramentos apontarem problemas com superlotação na emergência, além também de atrasos em cirurgias e falta de insumos essenciais, hein? Em substituição, então, a Secretaria do Estado acabou então convocando o Instituto CETES, que segundo foi o segundo colocado no processo de contratação, né, das empresas. Contratação essa anterior, e acabou assumindo então oficialmente a gestão do hospital no último dia 1º de novembro, o que logicamente gerou toda esta problemática, viu gente? O que gerou toda esta problemática, porque segundo os médicos, após essa nova empresa assumir aí, os salários foram reduzidos, olha aí. E quando se sai de uma empresa para outra, logicamente, deve ser pagos aí as rescisões, né? Mudou a razão social, mudou o CNPJ, é outra empresa, deve-se pagar as rescisões de todo, não é só dos médicos, mas de todos os servidores da outra empresa, né? Enfim, o fato é, os médicos não satisfeitos, então acabaram, né, saindo, não estão mais atendendo, ou seja, demissão coletiva. Não existe mais médico obstetra no Hospital Regional Deputado Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro. E a pergunta que não quer calar é: quem irá resolver essa problemática? Com a palavra, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, já que esse é um hospital regional gerido pelo governo do estado através dessas empresas. O que não pode acontecer é o que já está acontecendo. As grávidas tendo que ser atendidas a cerca de 60 quilômetros do seu domicílio por conta de problemas de ingerência de quem de direito. Tá certo? Então, minha gente, fica aqui o nosso apelo. Nós temos aqui, inclusive, o pronunciamento, não é isso, Cássio? Temos aqui o pronunciamento do Instituto que gere, então, aí o hospital, que é o Instituto CETES. Eu vou ler aqui para vocês o seguinte. Tem essa nota aqui do Instituto CETES, né? O Instituto CETES declara, então, que foi pego de surpresa com o pedido coletivo de desligamento, mas que medidas emergenciais foram, então, adotadas para evitar a interrupção definitiva dos serviços, hein? A gestão afirma já ter contratado novos profissionais que devem integrar, então, a escala de atendimento a partir do dia de hoje, segundo informações. Nós vamos até procurar saber essas informações aí, né? Se de fato já tem médico por lá. Porque o que a matéria está dizendo aqui, o que a nota está dizendo aqui, é de que esses médicos passariam, então, a atender a partir do dia 3. Dia 3 é hoje, né? Além disso, a CETES, então, nega que tenha havido aí redução salarial. Os médicos dizem que houve e a empresa está dizendo que não houve. E aí? Enfim, né? Eles dizem o seguinte: o que houve foi um aumento de plantões e valor de diárias médicas, né? O Instituto então reforça que nenhuma gestante está sem assistência e que ações estão sendo então implementadas para restabelecer o atendimento obstétrico com segurança no município de Porto Seguro e região. Tá aí, né? A nota deles, logicamente, todos têm direito à resposta. Eu acabei de ler aqui exatamente o que diz esta nota, tá certo? Na verdade, aqui foi um resumo, né? Mas o fato é, essas senhoras não podem, de maneira nenhuma, continuar sem o atendimento.
Eu espero que seja resolvido dentro em breve e que essas cidadãs baianas da cidade de Porto Seguro e da região tenham pelo menos dignidade no momento do seu parto. Né? Tá aí, deve ser resolvido. A administração da empresa CETES, Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Está na mão dos senhores aí. Volto a dizer, o que não pode acontecer é gestantes sem atendimento e tendo que se deslocar a 60 quilômetros para um atendimento digno. E outra, lotando, né, superlotando também um atendimento cá em Eunápolis, porque não é atendido em Porto Seguro, vai para Eunápolis, né, ou seja, aumentando a demanda de atendimentos em Eunápolis, o que gera, logicamente, uma outra problemática, tá certo? Com a palavra, Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Vem comigo, nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos com a nossa reta final de programa. Não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, e muita informação a vocês. Já chegando na reta final do nosso programa, agradecendo, como sempre, a audiência de cada um de vocês. Dizer que fico muito feliz em saber que estamos sendo aqui canal de informações para vocês diariamente. Isso é muito bom, tá certo? Muito bom saber disso. Lembrando, e eu quero pedir aqui a você também que está nos assistindo pelas redes sociais, que você também pode compartilhar com seus amigos. É isso mesmo. No momento em que nossa programação entrar aqui no ar, mande para o seu amigo aí, via WhatsApp. Tem muita gente que manda tanta bobeira pelo telefone, né, Cássio? Manda tanta coisa pelo telefone. Pode sim mandar aí a nossa programação. Além das informações, você também poderá acompanhar a questão aí do bem-estar, Enfim, muitas outras situações aqui, muitos outros programas que são realizados aqui através da nossa emissora. Nós temos o programa voltado também para a área do direito, onde você pode tirar suas dúvidas, enfim, são diversas áreas aqui em que a nossa TVI trabalha, E você pode então mandar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu vizinho, para a sua vizinha. Se a programação é boa, então mande aí, compartilhe a nossa programação. Lembrando que nós estamos chegando ao final do ano de 2025 e 2026 vem aí com muitas novidades aqui na nossa TVI, hein? Não é isso, Rafa? Não é isso, meu amigo Barbosa? 2026, se Deus assim nos permitir, com muitas novidades aqui a nossa TVI, mantendo logicamente sempre a nossa qualidade, mas com muitas novidades para você que gosta de assistir a nossa programação e que nos prestigia com a sua audiência, tá certo? Olha, nós vamos falar daqui a pouco também sobre o esporte, o esporte amador aqui na nossa cidade. Nós vamos falar sobre o Interbairros, não é isso, Cássio? O Interbairros que dentro em breve nós teremos aí as semifinais. Estamos chegando nas semifinais do Interbairros aí. Algumas seleções já estão se preparando, hein? É isso mesmo, algumas seleções já estão se preparando para jogar aí essas semifinais. A Secretaria de Esporte aqui do município também já está preparando toda a estrutura necessária, E inclusive eu quero parabenizar aqui ao secretário, o Alcântara Pellegrini, nesse sentido aí, porque quem tem ido até os estádios
tem percebido, na verdade estádios não, né? Por falar em estádio, nosso ainda não encerrou. Olha aí, eu vou fazer um elogio, mas eu estou chamando a atenção aqui. Mas quem tem ido aos estádios, aos campos de futebol, melhor dizendo, tem visto a organização e a segurança com que os nossos atletas estão sendo tratados e também a segurança para todos que estão por lá. Né? Nós tivemos alguns episódios terríveis lá, episódios tristes, né? de começo de atrito, mas já foi inclusive feito pela Secretaria de Esporte, né, essa questão aí do acompanhamento, e agora tem mostrado organização quando tem por lá a presença da nossa Guarda Civil Municipal e também dos nossos policiais da Polícia Militar, tá certo? Então eu quero aqui parabenizar, viu, o Alcântara Pellegrini por essa organização nesse sentido. Eu não tenho dúvidas de que a semifinal, de que a final também contará com todo esse efetivo aí no sentido da segurança, mantendo a segurança não só dos jogadores, volto a dizer, mas de todos que estão por lá, tá certo? Sem mais delongas, vamos então seguindo aqui com mais informações. Nós vamos falar agora exatamente sobre esporte, né? Agora, de fato, eu fiz essa introdução toda aqui, mas agora, de fato, nós vamos falar sobre essa questão aqui do Interbairros aqui no nosso município de Itabuna, porque a informação é a seguinte, meu amigo Cássio, a informação é a seguinte, a informação não pode parar, tá certo? Nós teremos aí no próximo final de semana, então, mais confrontos da semifinal, hein? Isso mesmo, mais confrontos da semifinal. O campeonato Interbairros aqui define então a ordem dos jogos das semifinais. Nós vamos falar sobre esse assunto agora na nossa reta final. A Prefeitura então definiu através da Secretaria de Esporte e Lazer, por meio de sorteio. Esses sorteios aconteceram hoje, tá certo? Sorteios que definem aí a ordem dos jogos das semifinais que acontecerão no próximo dia 7, próximo domingo, no campo de futebol amador, ali no bairro Sarinha, o campo do Caique. Lembrando que o primeiro jogo será às 8 horas, entre Lomanto e São Lourenço, tá certo? A equipe do Lomanto estará aí com a equipe do São Lourenço, enquanto no outro, às 10 horas, se enfrentarão aí o Mangabinha e a Califórnia, duas grandes seleções aqui, hein? Sob o patrocínio aí de diversas empresas que estão ajudando aí, essas seleções então estarão se enfrentando e dentro em breve nós teremos aí a grande final, hein? A grande final será entre umas dessas equipes, logicamente. Então, ou será Lomanto e Mangabinha, ou Lomanto e Califórnia, ou será São Lourenço e Mangabinha, ou São Lourenço e Califórnia. Esse será aí o confronto final do nosso Interbairros. Volto a dizer, hoje foi então feita o sorteio da ordem desses jogos que ficaram desta forma. Vou recapitular aqui no finalzinho, ó. 8 horas da manhã, campo do Caique, lá no Sarinha, terá então o confronto da seleção do Lomanto contra o São Lourenço. Já às 10 horas, segundo jogo, a Mangabinha contra a Califórnia. Quem será que levará a melhor, hein? Lembrando que a Califórnia já foi campeã muitas vezes, né, gente? É isso aí. Vamos ver, né? Quem viver, verá então aí esta semifinal e, logicamente, a final, tá bom? Muito bem, esta foi a última notícia do dia de hoje, finalizando com o futebol e também, mais uma vez, agradecendo a você que esteve comigo até este momento com muita informação. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais notícias para você, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.